pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. E no vídeo de hoje, sem mais delongas, eu quero falar dos dois assuntos que mais estão aparecendo aí na mídia agora, né? A recuperação judicial do Botafogo, saiu uma lista de clubes que o Botafogo está devendo e eu quero falar sobre isso porque vai de encontro com o nosso vídeo de ontem, na edição das 20 horas, quando eu conto detalhadamente ali, de forma simples, os passos que o Botafogo teria que seguir nessa recuperação judicial, tá? Então eu quero falar sobre isso. E também quero falar sobre o Barbosa. Barbosa pode estar de malas prontas para alguns clubes importantes do futebol brasileiro. Tomara que isso não aconteça, mas pode acontecer. Deixa o like, comenta, compartilha. Se você chegou no canal agora, não está inscrito, se inscreve por aqui, seja um amigo do canal Memória Alvinegra. Vamos crescer junto nessa plataforma chamada YouTube. Acabamos de passar a marca de 13 mil inscritos. Teremos muito mais por aqui. Roda a vinheta, bora pro vídeo. Galera, vamos começar aqui pela lista de credores do Botafogo. A BTB Esportes, que faz um trabalho seríssimo, fez a apuração e descobriu os nomes dos clubes que o Botafogo está devendo. Por que eu quero falar sobre isso com vocês? Como eu falei lá na nossa introdução, é um assunto que vai de encontro com a nossa edição das 20 horas de ontem, quarta-feira, desculpa, gente, é porque os vídeos da noite, a edição das 20 horas, eles acontecem segunda, quarta e sexta. Então eu fiquei com segunda na cabeça, desculpa, tá? Mas a BTB Esportes, que faz um trabalho seríssimo, descobriu, divulgou, né, os credores do Botafogo, tá? O Botafogo também deu um pouco mais de detalhes e graças a esses detalhes a BTB Esportes conseguiu fazer esse trabalho sério de apuração aí dos clubes que o Botafogo está devendo. Então eu vou trazer a lista aqui para vocês. Eu vou olhar para o telefone aqui agora, tá aqui o telefone. Vou olhar para ele agora, tá? Para falar com vocês sobre essa lista de clubes que o Botafogo está devendo. Vamos lá. Botafogo deve no Brasil o Santos, o Grêmio, o Ceará, o São Paulo, Volta Redonda, a Portuguesa de Desportos, Nova Iguaçu, minha cidade, hein? O clube da minha cidade também tem dinheiro para receber do Botafogo. Hercílio Luz, Internacional e Ferroviária. Esses são os clubes brasileiros que o Botafogo está devendo no momento. Falando mundo afora, o Botafogo deve a Major League Soccer. Mas quando a gente fala que o Botafogo deve a Major League Soccer, é porque a Major League ela administra toda a situação financeira da liga. Então, qualquer negociação, contratar jogador ou então vender jogador, tudo é feito com a Major League Soccer. Então, é bom para você até entender também. Você que de repente está aqui, não é Botafogo também, ou é Botafogo, e está querendo um jogador da Major League Soccer, o Botafogo não vai negociar com o clube. O Botafogo vai negociar com a Major League Soccer, que vai negociar com o clube, e o clube vai informar se quer vender, se quer seguir a negociação ou não. Tudo é com a Major League Soccer. Mas, trazendo nomes, o Botafogo deve a Major League Soccer porque está devendo o Atlanta United. Fora do Brasil também, além do Atlanta United, o Botafogo está devendo Nottingham Forest, Benfica, Zenit, Ludogorets, a Udinese, Lyon, o Vélez Sarsfield, o Júnior Barranquilla, o Nacional do Uruguai, o Betis de Sevilha, o Krasnodar, o Braga, Cádiz, o Independiente del Valle, o Vitória de Guimarães, de Portugal, e o Coimbra, também de Portugal. Esses são os clubes que o Botafogo está devendo. Por que eu falo que vai de encontro com a nossa edição das 20 horas? Lembra que eu falei na nossa edição das 20 horas? Se você não assistiu, assiste. Ficou bem legal esse vídeo, tá? E também tem um aviso importante para vocês aqui sobre o futuro do canal Memória Alvinegra. Mas, prioritariamente aqui, valendo o assunto do vídeo, tá? Vejam esse vídeo porque ficou bem explicadinho. Eu tentei explicar da melhor forma possível, até para que eu também pudesse entender. Eu não sou o magnânimo da inteligência não, gente. Pelo amor de Deus. Eu só estudo um pouquinho e eu queria levar esse estudo para vocês. Tá? Mas eu cito o vídeo de ontem e assistam depois que acabar esse aqui, porque eu falei sobre uma assembleia. O Botafogo teria que
marcar uma assembleia com os seus credores, fazer uma reunião com esses credores, e esses credores teriam que aceitar a proposta de recuperação judicial do Botafogo. Se eles aceitarem, o Botafogo segue trabalhando como sempre. Se eles não aceitarem, o Botafogo entra em processo de falência. Então, teoricamente, quer dizer, teoricamente não, né? Na prática, essa assembleia vai acontecer com representantes desses clubes que eu citei aqui para vocês. Os representantes desses clubes vão, segundo o interesse dos mesmos, responder se aceitam essa recuperação judicial ou não. Botafogo está devendo Deus e o mundo. A gente viu nessa lista agora que realmente isso é verdade. Eu também estou devendo Deus e o mundo, mas eu sou eu, né? O Botafogo, pelo amor de Deus, gente, que isso? Uma empresa, não pode. Isso não pode acontecer. Mas o Botafogo vai ter que fazer uma assembleia com todas essas equipes, e todas essas equipes terão que comprar a ideia da recuperação judicial para o Botafogo continuar trabalhando, pagar as suas dívidas. Tem também outra coisa que eu falei, estou dando o segundo spoiler aqui do vídeo, mas vão assistir lá porque ficou bem explicado. Segundo spoiler aqui do vídeo. Ao passo que essa assembleia acabou com a aceitação dos credores, o Botafogo não tem outra saída. Tem que pagar a dívida, porque se as dívidas não forem pagas, aí sim também abre-se um processo de falência do Botafogo, tá certo? Agora vamos falar aqui do Barbosa, porque o Barbosa, ele tá bem difícil a permanência do Barbosa. Eu já estou trabalhando com a possibilidade do Barbosa sair no final do ano. Não gostaria que isso acontecesse, porque eu acho que o Barbosa tem a capacidade, a possibilidade dele seguir o mesmo passo do Carly, se aposentar no Botafogo, virar uma lenda. O Carly não é essa lenda toda, ele é muito especial, mas eu acho que o Barbosa tem essa facilidade a mais para conseguir, se aposentando no Botafogo, virar uma lenda. Mas Barbosa e os seus pares, os seus empresários, estão meio que forçando uma barra para sair, né? Com certeza a conversa entre eles aqui, eu vou abrir para vocês aqui tranquilamente, porque com certeza é a conversa que eles estão tendo. É aquela conversa assim, tá vendo, Barbosa? Aí, abriu o processo judicial, recuperação judicial, olha aí, é melhor que sair, sai agora, porque vai que de repente não consegue pagar, que não sei o quê. Sai dessa armadilha. Com certeza os empresários estão tratando o Botafogo hoje como uma armadilha. Barbosa não está tratando o Botafogo como armadilha, mas parte do que o Barbosa ganha vai para as mãos do empresário. Ao passo que o Barbosa não ganha, o empresário não ganha junto. Então ele vai para onde ele sabe que ele vai ganhar. E existe uma forçação de barra para que o Barbosa realmente saia do Botafogo. 2 clubes no Brasil despertam interesse: Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro por motivos óbvios. Eu não sei qual é o tesão que o Arthur Jorge tem em jogador do Botafogo. Né? Tirou o Gregory do Botafogo e aí agora ele quer levar o Gregory para o Cruzeiro. Aí agora está querendo tirar o Barbosa do Botafogo. Ele tem um tesão enorme em jogadores do Botafogo. Compreensível também, foram os jogadores que mais entenderam a metodologia de trabalho dele e a gente acabou conquistando o que conquistou. O título das nossas vidas e o Brasileirão depois de muito tempo. Tá? Mas despertam interesse Palmeiras e Cruzeiro. São as equipes que querem o Barbosa. O Palmeiras trata o Barbosa como segunda opção. O grande desejo do Palmeiras é contar com o Nino. Ele é o plano A. O Nino está no Zenit da Rússia e o Nino é a prioridade número 1 do Palmeiras. Se a negociação com o Zenit não avançar e eles não conseguirem trazer o Nino, eles vão à carga para o Barbosa. E quando o Palmeiras vai à carga, normalmente tira, porque o Palmeiras tem dinheiro, coisa que o Botafogo não tem. E o Cruzeiro tem um mecenas que ele vai mover céus e terras para ver o Cruzeiro forte. Né? Então, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, mas eu queria falar isso com vocês. Eu estou bem cético, eu tenho meu ceticismo. Botafogo não vai fazer esforços sobre-humanos para manter o Barbosa, e o Barbosa, possivelmente, ao fim da Copa do Mundo, ou então ao fim da temporada de 2026, deve sair do Botafogo. Uma tristeza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês. Valeu. Fui.